Muito boa noite, companheiros e amigos da nossa querida doutrina espírita. Saúdo, como sempre, a todos, paz e saúde. Porque entendemos exatamente de paz e de saúde o que nós mais precisamos para realizar aqui na Terra todas as experiências que nós escolhemos para a presente encarnação e extrair dessas experiências novos conhecimentos para a nossa evolução. Nós escolhemos esse tema que faz parte da nossa relação de palestras públicas, porque entendemos é sempre muito necessário tocarmos nesse assunto relacionado com a atração e a aversão entre os espíritos e suas razões, e como entender isto do ponto de vista espiritual. Mas para chegar nesse ponto, que é apenas 2 transparências no final da palestra, mas tem muita coisa para falar nesses itens, eu tomei a liberdade de preparar um roteiro sugestivo para o estudo espírita sobre essa matéria, porque existem milhares de livros com esses títulos relacionados no processo de relacionamento humano, voltado exclusivamente para estudar a origem das simpatias e das antipatias entre as pessoas. Como o nosso propósito não é passar por cima apenas do tema, mas oferecer algo que possa aprofundar os estudos, eu preparei um roteiro especial para esta noite aqui para os companheiros. É um roteiro espírita, vocês podem usar desse roteiro para qualquer estudo da doutrina espírita, qualquer um. E ele nos gratifica no final, porque então nós poderemos compreender como é que funcionam as coisas nesse processo das relações espirituais e humanas dentro do estudo da doutrina espírita. Então nós vamos abordar simpatia, afinidade, aversão e antipatia entre os espíritos. Para tanto, vamos seguir esse roteiro, que ele é sugestivo para tudo, o quanto nós queiramos examinar. Primeiramente, cabe bem nós compreendermos o ponto de início, como o Espiritismo apresenta na sua versão filosófica, científica e de consequências morais, tudo a respeito da criação dos espíritos. Porque se nós não entendermos como os espíritos são criados, eu estou usando no presente do indicativo por uma questão filosófica, se nós não entendermos isto, ficará difícil compreender o restante de tudo quanto se passa com o ser durante a sua estada em estado de encarnado ou estado de erraticidade ou de desencarnado. Então, como são criados os espíritos? O Espiritismo explica isso? Claro que explica. E explica da forma mais simples, é só nós abrirmos o Livro dos Espíritos, a partir do 2º capítulo, onde Allan Kardec faz aquelas perguntas essenciais para os espíritos superiores, e eles então respondem de acordo com a compreensão da época e também já observando o que viria depois do questionamento humano a respeito desta matéria. E o que nós encontramos lá? Nós encontramos, nesse capítulo 2º,
de que os espíritos são criados simples e sem conhecimento. Mas antes, convém a gente dizer o seguinte: nesse capítulo, a abordagem é de que Deus cria o espírito e a matéria, distintos entre si, o elemento espiritual do elemento material. E que o espírito ele vai agir sobre a matéria, vai fazer experiências múltiplas com a matéria e extrair dessas experiências novos conhecimentos. Eu já explico por quê. Então, para que o espírito ele possa fazer isto, é necessário que ele seja criado sem nenhuma complexidade. Por isso que vem a expressão simples. E sem conhecimento, que é exatamente isso que vai acontecer desde o momento da sua criação. Para não tornar a palestra monótona, desde o início, é preciso explicar pelo menos o seguinte. Quando o espírito é criado, agora eu coloco no singular, ele se agrega à menor parte da matéria que existe para começar a fazer a sua evolução. Então, se um dia perguntarem de onde você vem vindo, eu respondo: olha, eu venho de longe e comecei de um ponto essencial, da menor parte da matéria que existe. Até 1890, o mundo conhecia a menor parte da matéria com o nome de átomo. Só que depois de 1890, novas descobertas, principalmente no século seguinte, então já se sabe que existem partículas subatômicas. E nós não temos ideia de tamanho, de volume, a respeito disso. Não temos nenhuma ideia. Existem números que são apresentados pela ciência, mas ainda assim isso não nos atende à necessidade do conhecimento, porque nós não entendemos desses números simplesmente notáveis. Então, partículas subatômicas, o espírito se agrega na menor parte da matéria e começa a fazer a sua evolução. Por isso é que o Espiritismo explica, com a sua simplicidade, que o espírito é criado de maneira simples e sem conhecimento, que é o que ele vai ganhar a partir de então. Logo em seguida, é preciso, dentro do roteiro, explicar por que os espíritos são criados e para quê. Portanto, temos que responder aos objetivos ou o objetivo essencial. Então nós respondemos: o espírito, ele é criado para atender a um imperativo de uma das leis do Criador, uma das leis divinas, uma das leis de Deus. E que lei é essa? A lei da evolução. Kardec chamou a lei de evolução como lei de progressão dos espíritos. Ele não usa a expressão evolução. Nós usamos para atender à modernidade do termo e para facilitar no processo da informação. Então, é para isto que o espírito é criado. Agora, o que está por trás desse pano de fundo, nós não sabemos. A nossa competência só vai até onde os espíritos superiores puderam oferecer como respostas filosóficas e para suprir um entendimento bastante relativo da nossa necessidade de um planeta chamado Terra. Essa lei de evolução, ou de progressão dos espíritos, como Kardec chamou, ela está conectada numa linha horizontal, eu penso que falando assim fica melhor, com outras leis, como a lei de imortalidade, lei de reencarnação, lei de livre-arbítrio e causalidade, ou causa e efeito, como quiserem.
São 5 leis prioritárias. Mas por que nós damos o nome de leis? Em primeiro lugar, porque os espíritos disseram a Allan Kardec que eram leis mesmo, leis naturais, leis universais. Universais significa elas existem para atender a todo o universo conhecido. E desconhecido também. Essas leis são fáceis de serem verificadas, observadas. E eu peço a vocês que leiam com particular interesse e atenção cada uma delas, porque isso vai ter um significado importante para o título da palestra: simpatia e antipatia entre os espíritos, imortalidade, evolução, reencarnação, livre-arbítrio e causalidade, ou causa e efeito. Uma está ligada à outra, por isso que eu usei o termo na horizontalidade da ligação entre elas. Todos os espíritos são imortais, a partir daquela sua origem da criação. Isso significa que os espíritos não morrem, não desaparecem, não fenecem, não se extinguem. O que desaparece aos olhos materiais, mas que, segundo a ciência, se transforma, é o corpo dos espíritos. Principalmente no nosso reino chamado animal, porque nós pertencemos ao reino animal, é fácil de verificar isso, o processo de modificação, de transformação do corpo que serviu a um espírito e que depois o espírito, não precisando mais do corpo, parte para um outro estado e o seu corpo fica depositado para o processo da transformação da matéria. Mas eu observando bem, eu vejo que não é só no reino animal. Eu olho e verifico que o mesmo fenômeno acontece com o vegetal. Olha que interessante. Quer dizer que as plantas também morrem? Não. A planta se transforma. Aquilo que nós vemos é, dentro desta analogia filosófica, o corpo do vegetal. Mas então você está querendo dizer que ali também reside um princípio espiritual, princípio de inteligência? É isso mesmo. Essa é a lei da imortalidade. Nós, espíritas, já deveríamos ter um pouco mais de conhecimento sobre essa lei. Porque quanto mais conhecermos a lei da imortalidade ou de imortalidade, menor será o nosso sofrimento. Não sofreremos tanto em nossa vida, porque teremos a ideia nítida de que nós vamos sobreviver à chamada morte do corpo físico, que é o que assusta o homem. O que assusta e causa espécie é o indivíduo ver desaparecer o que é material. Mas se nós entendermos tudo a respeito da lei de imortalidade, ficaremos aguardando outro estado para aquele que deixa o mundo material. Não é hora de falar, mas pensem também nas coisas às quais nós nos agarramos tanto aqui na Terra e que nos deixam sofrer, porque quanto mais for agarrado às coisas do mundo material, mais sofre o espírito na sua trajetória. Dentro desse roteiro sugestivo, também cabe nesse item número 5,
essa informação de que todos os espíritos são iguais, desde a criação. Todos começam o seu movimento evolutivo do mesmo jeito. Essa é a beleza da lei do Criador. E o item número 6, que informa que a evolução ela é individual. Cada espírito faz a sua evolução. Penso que falando assim fica bem simples de entender. Mas como é que faz? Faz do jeito que sabe e do jeito que pode, dentro dos limites dos graus de evolução. E quando nós falamos evolução, estamos falando de volume de conhecimento, porque lá atrás eu disse, o espírito age sobre a matéria, faz experiências cada vez mais renovadas com a matéria e extrai dessas experiências novos conhecimentos. E eu peço a cada um que nesse instante faça um exercício de ordem prática. Pensem em todas as experiências feitas no dia de hoje. É possível, de manhã até agora, alinhar todas as experiências que nós fizemos, teóricas e práticas, com um pouco de esforço, usando da lembrança, poderemos assinalar no mínimo 5 experiências. Pois acreditem, meus amigos, dessas 5 experiências que nós nos lembramos nesse exato momento, dessas experiências nós já extraímos novos conhecimentos para o nosso reservatório de conhecimentos. Isto é evolução. E esse conhecimento, ele tanto cabe dentro da área intelectual, quanto cabe dentro da área moral. Isso é evolução. Quando a gente diz aquele espírito é muito evoluído, o que estamos querendo dizer é que ele tem um reservatório substancioso e substancial de informações teóricas e de ordem prática, intelectual e moralmente falando. O conhecimento, portanto, é feito através de experiências. Ah, mas hoje eu briguei o dia inteirinho, pois fez experiências. E vai retirar dessas experiências novos conhecimentos. Ah, não aprendi nada com aquela briga, deu mais confusão. Parece que não aprendeu, parece que não aprendeu. Ou o espírito aprende teoricamente, ou ele aprende na prática. Praticando, exercitando, materializando o que na teoria ele aprendeu. E das experiências, agora esses movimentos das setas, porque eles são muito importantes para o que nós queremos informar. Das experiências, sempre cada vez mais renovadas, o espírito leva para novos conhecimentos. Posso usar o exemplo da briga para ajudar-nos aqui nesta noite? Me permitam fazer isso, que parece que é uma coisa que nós sabemos fazer bastante, é brigar. Então isso vale a pena, tanto na teoria como na prática. Pois então, quando o espírito ele faz a experiência desse campo de desentendimento e agressão, ele vai cada vez mais se especializando nesse campo. Dois pontos. Vai brigando cada vez melhor. Até chegar um momento que ele torna inútil essa experiência e não a faz mais. Porque retira
dessas experiências todo o conhecimento que lhe era necessário retirar, extrair para aprender. E ele vai dar um rumo novo para a sua existência, então. A lei de evolução, portanto, é uma lei de progresso dos espíritos. Quando está em situação de encarnado ou quando ele passa para o outro estado que é de desencarnado. E volta depois para uma nova situação de encarnação. Quanto tempo nós passamos aqui encarnados? A média hoje é de 60 a 70 anos. E de desencarnado varia de acordo com o grau de evolução do espírito, dos seus propósitos, intenções e programas de trabalho, de atividade que ele próprio se expõe a si mesmo. Varia de semanas até meses, anos. Esse tempo é o que nós contamos aqui da Terra. Porque muitas pessoas gostariam de saber, depois de desencarnado, quanto tempo ele vai ficar em estado de desencarnação, ou estado de erraticidade, que é o mais certo dizer. Erraticidade é um estado para o espírito. Então varia de acordo com as necessidades do espírito. As chamadas experimentações, experiências que o espírito faz no campo da teoria e no campo prático. Quando está encarnado, ele faz, as experiências são teóricas e práticas. Agora, quando passa para o outro estado, ele não pode fazer experiência de ordem prática. Ele não tem como materializar as experiências. Então, ele só vai fazer as experiências teóricas. Dá para entender isso? Se nós compreendermos isto, sofreremos menos. Se não compreendermos, aumentaremos o teor dos nossos sofrimentos. Por que estamos falando das experiências teóricas e práticas? Porque elas pertencem ao campo do relacionamento entre os espíritos. Por mais que o espírito queira realizar experiências somente individuais, sem contato com outros espíritos, ele não vai conseguir, porque essa é uma das belezas da criação, das leis sábias de Deus. O espírito, para ele poder aprender, ele precisa do relacionamento com outros espíritos. Qual é o título da palestra mesmo da noite? Simpatia e antipatia entre os espíritos. Tem a ver com isto? Claro que sim. Só tem a ver com isso. Portanto, as experiências que nós fazemos no campo do relacionamento espiritual ou humano nos projeta no contato com outros espíritos. E para fazer isso, o espírito usa das ferramentas que ele possui, que no espiritismo chamam-se atributos essenciais ao espírito: a inteligência, a vontade e o pensamento. A inteligência é uma faculdade que o espírito usa para aprender, e aprende mais se souber aplicá-la, usá-la bem. A vontade é a que determina as suas ações, só vai aprender mais se usá-la bem e melhor. E o pensamento é o encaminhador do que a vontade determinou. Quando pensamos, no fundo, de acordo com a ciência, estamos procurando soluções
para os nossos eventuais problemas de relacionamento. Até aqui está tudo bem? Então podemos ir embora, porque nós já sabemos tudo a respeito do que a doutrina propõe nesse roteiro sugestivo de encaminhamento. O resultado, eu posso mudar a palavra 3 vezes. De resultado, posso mudar para consequências, como posso mudar para efeitos. Isso já está sugerindo alguma coisa para nós, não está? Efeitos. O que nós aprendemos do Espiritismo? Todo efeito tem a sua causa. Todo efeito tem a sua causa. Simpatia e antipatia são efeitos ou causa? Pergunta para a classe. Meia hora para pensar. Quem está falando? Efeito. Pois então, a simpatia e a antipatia são efeitos que imediatamente se tornam causas. Imediatamente. E que por se tornarem causas, ato contínuo, tem novos efeitos. E que formam novas causas. Mas por que isso é desta maneira? Até parece que é cíclico. Não é cíclico, mas é um círculo virtual, digamos, usando uma palavra boa, que oferece sempre novas oportunidades. Novas oportunidades. Hoje eu não vou falar de Jesus, mas ele soube bem entender a mecânica desse assunto e fez sugestões muito interessantes para diminuirmos o grau do nosso sofrimento, porque ele tocou no ponto central das nossas dificuldades. Então, esse resultado, que eu posso chamar de causas, de efeitos ou consequências, levam necessariamente o espírito para o seu aprimoramento intelectual e moral. Eu estou falando isto porque agora eu estou fechando aquela informação que eu dei anteriormente de que tudo está em favor do espírito para ele aprender mais. E ele aprende em qualquer circunstância. Não nos iludamos, irmãos. Seja qual for a experiência que a gente faz no dia, se quiser usar isso aqui, posso fechar a semana, mas vamos fechar no dia. Seja qual for a experiência, ela sempre será favorável ao aprendizado do espírito. Nunca é contra ele. Sabem por quê? Porque toda experiência é voluntária. De acordo com o grau do seu livre arbítrio. Liberdade. Por favor, usem dessas informações para fazer análise da sua situação de dificuldade hoje. O que tipo de dificuldade você está passando? Use desse jogo, digamos, filosófico, para a gente compreender que tudo começa com a nossa liberdade de escolha. Agora, observem essa transparência. Faixas de evolução são as mais variadas. Aqueles que estão nas linhas de baixo, os que estão abaixo podem estar mais adiantados moralmente, e os que estão acima poderão estar mais adiantados intelectualmente.
segundo as diferentes faixas. Vocês notaram que eu não disse que um está mais atrasado do que o outro? Notaram isto? Mas notaram mesmo? E por que que eu não disse que um espírito está mais atrasado do que o outro? Agora eu quero ouvi-los. É exatamente por isso. Por quê? Porque cada um tem o seu ritmo de aprendizagem. Se eu fizer comparações, eu vou incorrer em enganos e erros. Todos aprenderão, todos vencem em determinados momentos, nos momentos apropriados, é melhor dizer assim, no ritmo dos desafios. Quem sabe, no próximo ano, nós possamos fazer aqui uma palestra de como usar da inteligência, da vontade e do pensamento para aprender mais. Porque parece que é isso que nós queremos, né? Ou alguém está querendo um trabalho onde possa ganhar mais dinheiro. As duas coisas são necessárias. Então, todos avançam, só que alguns parecem avançar mais do que os outros. E aí é que nós precisamos examinar com cuidado. O item número 8 desse roteiro, sobre simpatia e antipatia, diz respeito à liberdade do espírito. E aparece a palavra aí, respeito, à liberdade do espírito de realizar experiências da maneira como quer e pode, ela é integralmente respeitada. Respeitada por quem? Pela vida. Quem dá os limites, traça os limites, estabelece os limites, é o próprio Espírito. Agora chega a hora daquela figura que com a palavra eu quis transmitir, de ir para onde quiser. É respeitado o grau da sua evolução. Mas será que isso é verdade? Com toda certeza é. Ah, mas eu gostaria de fazer muita coisa que não posso. Então, é preciso conhecer os graus dessa impossibilidade. O que é que está faltando ao espírito para ele suplantar as dificuldades inerentes àquilo que ele supõe como impossibilidade e atingir a sua meta. O universo encontra-se imerso em fluidos. Como eu sei que esta casa estuda muito o Espiritismo, sei também que os companheiros que me ouvem já sabem que fluidos é a designação que o Espiritismo oferece para um determinado estado da matéria. Eu penso que se falar de vários estados ficará melhor. Esses estados dessa matéria, a ciência do mundo, a ciência acadêmica, ainda não conhece. Embora muitos cientistas já estão fazendo, na teoria, pensamentos a respeito dela. Que existem outros estados da matéria, os cientistas sabem. Mas quais são eles? Porque a ciência, por enquanto, na escola só se aprende o estado sólido, líquido, gasoso e o radiante. A mais, ainda
é desconhecido. Só que o Espiritismo anuncia, desde 1857, esses outros estados da matéria com esse nome fluido, ou fluidos no plural, que é uma solicitação, porque o Espiritismo pediu emprestado da ciência esse termo para poder explicar o que ainda o mundo não conhecia. Agora, esta informação eu peço que levem para casa. E pensem muito nela. Todos os espíritos no universo agem sobre esse tipo de matéria através do uso do pensamento. Mas por que é que eu estou pedindo isto? Porque nós vamos precisar disto para aprendermos mais. Eu tenho certeza absoluta que se eu perguntar assim, irmãos queridos, o que é que você almeja na vida, mais na vida? O que é que você quer ter como um presente maior na sua existência? Eu tenho a certeza que todos vão dizer, eu gostaria muito de ser feliz. Se a pessoa diz que gostaria de ser feliz, ela já está dizendo, eu não sou feliz e quero sê-lo. Será que eu posso ser um pouco mais feliz se entender um pouco mais de fluidos e de saber usar os fluidos em meu favor? Com certeza. Vejam que coisa interessante. O Espiritismo nos ensina que nós incidimos sobre os fluidos através do pensamento e criamos com os fluidos uma alavanca para atender tudo o que nós desejamos na vida. Qual foi a pergunta que eu fiz? O que é que você quer mais? Qual é a resposta? Felicidade. Mas como que nós podemos entender essa palavra felicidade? Para muitos, é ter muito dinheiro, viver sem trabalhar, não é assim? Sou feliz, gastar aos pouquinhos. Vocês já viram como que se joga nas loterias para ganhar dinheiro? Uma pessoa que joga na loteria porque ela quer ser feliz desse jeito. Não, eu quero ganhar na loteria para ajudar os outros. Eles falam, algumas pessoas assim, vou aplicar todo o dinheiro que eu ganhar na loteria em favor de quem precisa de dinheiro. É uma boa teoria, não é? Mas não é isso que as pessoas querem. Se nós entendermos tudo a respeito de fluidos, a nossa vida vai mudar. Por exemplo, a pessoa diz assim, eu tenho uma vizinha, eu odeio essa mulher. Não quero vê-la na minha frente por nada. Mas por que você odeia a sua vizinha? Não sei, não vou com a cara dela. Ela é uma pessoa muito antipática. Ela parece que olha todo mundo com o nariz empinado. Vocês já ouviram isso, não ouviram? Já passaram por essa experiência, não? Nunca passaram? Pois eu vou torcer para que vocês passem por essa experiência. Por quê? Porque com o conhecimento a respeito de fluidos, a nossa vida pode mudar. Se eu tenho uma pessoa que eu não tenho muita simpatia, através dos fluidos, eu posso modificar essa situação. Vocês acreditam nisso, no que eu estou falando, não? Não acreditam? 3 pessoas fizeram assim. Significa que as demais não admitem que é possível modificar
a situação usando o pensamento e os fluidos. Nós podemos. Façam essa experiência. Vocês já foram convidados a visitar uma pessoa que está doente? Como é que vocês imaginam uma pessoa quando está doente? Eu imagino ela na cama, coitadinha, esquálida, toda triste, melancólica, cheia de dores, de sofrimento. Se nós pensamos isto, não aprendemos com o Espiritismo a usar do pensamento e dos fluidos. Porque eu tenho que aprender a pensar, aprender a usar o pensamento para criar novas situações. Modificar o panorama de tristeza, de doença, de agonia, solidão, desespero para uma situação de felicidade, de bem-estar, de segurança, de conforto. Qual é a palavra que nós usamos quando alguém chega e diz, sabe, aquele nosso amigo, ele está muito doente, está sofrendo uma doença terrível. Qual é a palavra que vem ao nosso pensamento? Coitado. Se você fala muitas vezes a palavra coitado, é porque você não entende da lei de causa e efeito. Mas alguma coisa eu tenho que pensar. Mas então pense o melhor. Projete sobre a pessoa bons fluidos, salutares, reconfortadores, sustentadores, reparadores, curadores, usando do pensamento. Só falando essas palavras, vocês perceberam que alguma coisa mudou aqui nesta sala? Só falei as palavras. Agora, se eu adicionar as intenções, meus amigos, nós modificamos, porque nós usamos, está lá no capítulo 16, escrito por Allan Kardec em 5 linhas, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Quando isso acontece, o Espírito, ele com seu pensamento, projeta nos fluidos qualidades e dá a essas qualidades como se fosse uma alavanca poderosa e nada resiste esta ação positiva do Espírito. Agora eu sou obrigado a fazer uma pergunta a vocês. Como é que você é? Você é do tipo quase morrendo ou está sempre para frente com bons pensamentos? Falem a verdade, meus amigos. Sejam sinceros nesta noite aqui de estudos a respeito deste tema. Como é que você pensa na vida? O que você está fazendo da sua existência? Tem realmente esta força da positividade ou está fazendo parte do grupo dos negativos que está aguardando o pior acontecer? Não existe a terceira alternativa, só essas duas. E o que é que nós queremos aqui? Por que viemos aqui? Por que é que nós estamos nesta noite aqui na nossa sociedade? Por que, meus amigos? Porque nós queremos melhorar. Melhorar. Temos que aprender a adicionar algum valor à nossa existência e esse valor tem que conter qualidades de modificação, de transformação para melhor. Este ensinamento, essa frase que está projetada na tela, é um dos ensinamentos mais solenes do Espiritismo. Ela diz: os espíritos agem sobre os fluidos através do pensamento. Como é sua família? É muito complicada. Sempre a gente acha que os espíritos que estão com a gente são complicados. A gente nunca diz que nós somos complicados. A gente fala sempre, eles são muito complicados. São espíritos
terrivelmente comprometidos. Todos nós somos terrivelmente comprometidos, viu, meus amigos? Todos nós. Nós não escapamos e não formamos uma exceção a essa regra, porque este planeta se destina aos espíritos que fazem experiências de provas e de expiações. Como eu toquei no assunto pensamento, vamos então ilustrar o que o Espiritismo fala no processo de relacionamento humano. Sabiam que todos nós estamos ligados através de uma rede de pensamentos? Todos sabiam? Ou só meia dúzia sabia? Ou só um sabia e os demais desconheciam? Por favor, levante a mão direita quem tem esse conhecimento de que todos nós no planeta estamos ligados a uma rede de pensamentos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 pessoas. Tem alguns que não levantaram a mão. Qual foi a pergunta? Todos sabem. Se não levantaram a mão é porque não sabem ou não admitem que nós estamos ligados pela rede de pensamentos. Pois eu garanto a todos aqui que essa rede é igualzinha à internet. Há 5 anos atrás, uma agência de pesquisa norte-americana recebeu uma solicitação, evidentemente paga em dólares, para proceder a uma pesquisa de quantos pensamentos um homem teria ao dia ou por dia. Sabem qual foi o resultado? Um indivíduo tem por dia, em média, mais de 60 mil pensamentos. Dá a impressão que o homem é uma máquina de pensar. Mas é que eu sei, porque aprendi com o Espiritismo, que o pensamento é um atributo essencial do Espírito. E ele usa desse atributo essencial, dessa ferramenta de trabalho. Apanhando esse resultado e adicionando no conhecimento da doutrina, eu aprendi que nós então formamos uma rede de pensamentos, porque cada pensamento conecta com outros pensamentos. E existem até alguns estudos muito interessantes, desafiadores, que demonstram que uma pessoa é capaz de conversar com a outra só usando do pensamento. Verdade, verdade. Se esta é uma capacitação do espírito, eu prevejo que dentro de mais ou menos 50 anos, nós vamos jogar fora os nossos aparelhos celulares. Por quê? Porque nós vamos ser treinados para nos comunicar através dessa rede de pensamentos. Ficará muito mais econômico o processo da comunicação humana. Mas o Espiritismo já está falando isto. Se vocês apanharem um livro chamado Obras Póstumas, que contém escritos de Kardec que foram localizados em Paris, lá nos seus escritórios, e que em 1890 os espíritas, como o nosso companheiro Pierre Lemarie, lá, que era presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas na época, resolveram reunir esses estudos e publicaram com o título Obras Póstumas. Eis a razão do título do livro. E nesse livro existe uma matéria
em forma de capítulo, chamado Da Telegrafia do Pensamento. Leiam, para vocês verem o que nós poderemos oferecer como ideia muito sugestiva para a felicidade do homem aqui na Terra. Nós, através dessa rede, já nos comunicamos. Isso é bom? Eu perguntei se isso é bom, porque as pessoas têm cada pensamento que é terrível. Então, para você estar na mesma sintonia, é difícil. Eu não gostaria, por exemplo, de estar numa rede em sintonia com pessoas com pensamentos ruins. Isso é terrível. A sua observação ela é fantástica, muito oportuna. Restaria dizer o seguinte: obviamente, na rede de comunicação existe aquele que emite e aquele que recebe. Para que haja o receptor, é preciso que ele entre em sintonia com o emissor. Então, esse dial, é assim que chama? Esse dial somos nós que temos. É ao nosso arbítrio. Precisaria da frequência aí, não? Então, é exatamente isso. Entrou na frequência. Já vi alguma coisa a respeito disso? Quando os dois pensamentos se encontram na mesma frequência, há um entendimento melhor. Há um entendimento melhor. É possível até um melhorar o outro. Pelo menos eu acredito nisso. Pois bem, puxa, tá bom o papo, né? Poderia só conversar hoje. Simpatia, afinidade, aversão e antipatia têm resultados. Tem resultados. Olha que coisa interessante. E resultam da concordância ou da discordância. Aquela pessoa é muito simpática ao quê? Aos meus pensamentos, às minhas ideias, aos meus sentimentos. Nós sempre gostamos mais de quem concorda com as nossas ideias. Nós não aprendemos ainda a conviver no regime das diferenças ideológicas. Não aprendemos. Mas isso é resultado de uma aprendizagem? Claro que sim. No regime dos pensamentos e dos sentimentos também. Simpatia, aversão, antipatia pertencem a esse quadro. Por quê? Porque é preciso que os agentes tenham vivenciados situações anteriores. Ah, mas como é que você sabe disso, meu filho? Bom, eu sei. Eu sei porque o Espiritismo nos ensina que nós nos reencontramos múltiplas vezes em encarnações diferentes. Vocês já notaram que existe simpatia e antipatia entre os membros de uma única família? Já notaram ou não? Por que isso? Não existe causa aparente para responder a essa pergunta. Só que nós sabemos que são experiências anteriormente vivenciadas. Mas esse ingrediente de conhecimento, ele é importante. Por quê? Porque somente poderemos justificar uma simpatia ou antipatia se nós ligarmos às experiências anteriores dos indivíduos. Só que a psicologia estuda, dentro desse assunto, outros fatores, como, por exemplo, as semelhanças.
de uma pessoa que é antipática a uma outra pessoa sem ter feito nenhuma experiência anterior. Mas acontece que uma se parece tanto com uma outra com quem aquela pessoa já teve um tipo de experiência negativa. Olha que coisa interessante. Então, esse fato também dá, obviamente, traz a informação de que é possível modificar as situações dentro desse assunto ligado com o pensamento e com fluidos. Eu sei que vocês já fizeram essa experiência da utilização de fluidos em muitas ocasiões. Ainda hoje, por certo, no momento da transferência de bons fluidos pelo passe que essa casa oferece, nós poderemos ter uma situação de ordem prática da utilização desse assunto com vistas à nossa melhora. Eu vou abrir um espaço para eventual pergunta. Não tendo perguntas, poxa, parecia que o auditório queria falar mais. Eu me enganei. Então, eu quero agradecer a generosidade da atenção e, voltando ao assunto inicial, desejar a todos muita paz e muita saúde.